conversa. Em Daniel 1, os estudiosos acreditavam que os jovens tinham entre 15 e 18 anos, tá? Então você tem que ter em mente essa idade. Em Daniel eles passaram por uma provação complicada, por um período complicado, numa idade juvenil, jovial, né? Então, acontece Daniel 2, que nós não vamos conversar sobre ele, é onde o rei Nabucodonosor tem um sonho. Aproximadamente passou-se de Daniel 1 a Daniel 2, não tem as datas exatas, mas os teólogos e os arqueólogos e todo mundo que estuda essa coisa aí acreditam que passaram em média de 3 a 2 anos. Não tem uma coisa exata. Então vamos partir com uma idade de 17 anos, a média ali, beleza? Então entre 15 e 18 pegamos 17. Por que? Não sei, peguei 17. Então de 17 passa o ano, passa um tempo, acontece o capítulo 2. O que os estudiosos debatem é que se o capítulo 2 aconteceu no começo do ofício deles como assistindo o rei, ou aconteceu durante o processo de seleção. É isso que tem um pouquinho de discordância ali no meio de estudos, tá? Para deixar bem claro para vocês. Mas de toda forma, por que eu estou dando esse panorama? 17, vamos arredondar 3, para finalizar ali os 3 anos que eles passaram em teste. 17 mais 3, 20. Do capítulo 2 para o capítulo 3, que é o nosso foco hoje, passa-se aproximadamente de 9 a 10 anos. Então, provavelmente, os jovens do capítulo 1 que estavam com 17 anos, no capítulo 3, estarão com quase 30, 29, 30 anos ali, aproximadamente. Só para situar vocês no contexto ali, porque vocês precisam entender o que a gente vai conversar hoje nesse panorama de tempo. Então, passou-se um bom tempo entre um acontecimento e outro. E nesse bom tempo, esses jovens já estavam em ação. No final do capítulo 1, eles já ocupam seus postos conforme o rei havia prometido. Então, cada um já tinha sua tarefa definida ali, cada um já tinha sua posição estabelecida. Eles não tinham uma posição pequena. Eles não eram jovens, apesar de serem escravos em certas partes, eles não eram pessoas sem influência. Eles tinham um pouco de influência, sim. Então pegue sua Bíblia, vamos ler aqui Daniel, o capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Primeiro ponto para a gente parar. Quanto mede 60 côvados? 60 côvados vai dar aproximadamente 30 metros. E 6 côvados vai dar aproximadamente 3 metros. Então essa estátua ela era grande, cara. 60 metros de estátua. 60 metros. É muito alto. 60 metros por 3 de largura numa planície. Então o versículo 1 traz uma informação importante, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Por que o texto traz o material desta estátua? Simplesmente por conta do capítulo 2. Só para dar um panorama para vocês. Lembra que eu falei que passou aproximadamente de 9 a 10 anos do capítulo 2 para o 3, tá? Essa informação é útil porque a gente vai continuar discutindo. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. Ele sonha com uma estátua, mas ele não se recorda dessa estátua. Tanto que a ordem do rei era que os sábios interpretassem o sonho que ele teve, mas ele não se recordava do sonho. Moral da história: Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, interpretou o sonho que o rei teve sem o rei lembrar. E no sonho do rei Nabucodonosor, ele via uma estátua composta por alguns materiais. A estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, uma cintura de bronze, as pernas aqui até antes do calcanhar de ferro e os pés de barro e ferro. Essa foi a estátua que o rei viu em seu sonho. Daniel dá a interpretação para o rei. Você depois lê o capítulo 2, é bem interessante esse fato.
Daniel dá a interpretação para o rei, dizendo que cada metal ali, cada material presente nessa estátua representava um reino. Quer ver? Volta ali, Daniel 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Lê aqui, ó. Versículo... Nós vamos ler o versículo 36 ao versículo 38. Só para situar vocês na estátua. Daniel 2, do 36 ao 38. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos seis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua com alguns materiais ali, ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. E Daniel deixa claro que o rei Nabucodonosor representava a cabeça da estátua. Só que o rei Nabucodonosor representava um poder político e combatente ali, a Babilônia. Então, a cabeça de ouro referia-se ao Império Babilônico. Depois ele continua dizendo ali no versículo 39 do capítulo 2. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra. E aí ele começa falando então o restante dos materiais, deixando claro que cada material representava um império, um domínio que um domínio forte que se destacaria em alguns e bons sentidos que eu falo, bons motivos para ser destacado. Então a Babilônia, o Império Babilônico, representado pelo rei Nabucodonosor, era a cabeça de ouro. E por que era a cabeça de ouro? Porque Babilônia foi um império muito rico, tanto que Heródoto e alguns outros historiadores acreditam que a maioria dos adornos que estavam em seu templo pagão, assim como nas ruas, assim como em locais importantes, tinham ouro. Nós vamos encontrar outra referência ao Império Babilônico em outra profecia, mas não é um estudo. Mas só para te referenciar, tá bom? Então, Nabucodonosor sonha com essa estátua, Daniel interpreta essa estátua e fala, ó, você, a Babilônia, é a cabeça, tá ok? A cabeça do quê? De ouro. O rei fica impressionado, ele reconhece que somente um Deus poderia dar essa interpretação a Daniel, e aí passa-se 9 anos depois que ele teve essa visão. Qual que é o problema do tempo? O tempo pode nos ensinar muitas coisas, mas também pode nos ajudar a esquecer outras. Lembra que nós vimos no voo passado que Deus sempre nos avisa as consequências de nossas escolhas. Você lembra disso? Você lembra disso? Foi o comecinho do voo, a gente conversou sobre isso. Que Daniel, apesar de não ter feito nada, o povo de Daniel ali estava colhendo as consequências de escolhas do povo lá de trás. Então, Deus sempre nos avisa as consequências de nossas escolhas. Esse foi o que a gente conversou semana passada. Por isso que eu titular escolhas e consequências. E uma das primeiras lições que a gente tem que tirar hoje. O problema é que eu e você, com o tempo, nós nos esquecemos das consequências de nossas escolhas e dos avisos de Deus. Deus sempre nos alerta às coisas que irão acontecer com base no que nós tomamos de decisão. Por que eu estou falando? Porque no capítulo 2 vem uma pedra não atirada por mãos, uma pedra que esmiuça a estátua e vira uma grande montanha, representando um outro reino, que é um reino eterno de Cristo Jesus. Show? Uma outra oportunidade a gente conversa sobre o capítulo 2. Mas Daniel deixou clara a mensagem de Deus para o rei da Babilônia. Ó, apesar de você ser um reino rico e poderoso, extraordinário, o seu tempo vai passar. Ou seja, ouro para prata, prata para bronze, todo esse processinho. Independentemente de quem você seja, haverá um outro reino que vai ser eterno. Estava reforçando. Nabucodonosor
o seu reino não é eterno. Passa-se 9 anos e Nabucodonosor observa que não havia acontecido nenhum indício ainda de que Babilônia iria sucumbir. E com o tempo, aquele sentimento foi sendo fomentado no coração de Nabucodonosor. E aí, ele faz uma estátua inteira de ouro. Provavelmente, essa estátua tem que ver com a estátua que ele viu em seu sonho. Indiretamente, indiretamente e diretamente, Nabucodonosor estava falando o quê? O meu reino não vai ter fim. Ele viu uma estátua com cabeça de ouro, mas construiu uma estátua inteira de ouro. Ele estava dizendo nas entrelinhas, ele estava dizendo nas entrelinhas, o meu reino não vai acabar. O problema é que Deus nos mostra a consequência, Deus nos avisa, Deus nos dá oportunidades e nós ignoramos. Eu e você ignoramos os avisos divinos sobre as consequências de nossas escolhas. E com isso, nós tomamos outras decisões que nos levam ao caminho contrário das consequências boas para a nossa vida. Então, a primeira lição que a gente aprende em Daniel 3 é que, com o passar do tempo, se nós não exercitarmos a gratidão, não exercitarmos o reconhecimento divino na direção de nossa vida, nós vamos esquecer e ir contra as orientações divinas. Primeira lição importante: quando o homem começa a confiar em suas próprias pernas, o tombo é inevitável. Quando o homem começa a confiar em suas próprias pernas, o tombo é inevitável. Então Nabucodonosor construiu essa grande e é até bonita. Imagina uma estátua de ouro de 60 metros de altura, 3 metros de largura, reluzente ao sol do meio-dia numa planície. Vista maravilhosa. Tenho que admitir que eu gostaria de ver um monumento nessa magnitude, todo em ouro, resplandecente ao sol do meio-dia. Então essa é a primeira lição. Vamos continuar, voltando em Daniel 3, versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 7. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se, grifa essa palavra aí, ordena-se, a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ordena-se, prostrareis e adorareis. Grife essas palavrinhas. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Sabe qual o problema nosso de andar com as nossas próprias pernas? Além de que a queda é inevitável, é que em algum momento nós nos achamos autossuficientes e esquecemos e ignoramos a intervenção divina em nossa vida. Nabucodonosor,
erigiu uma imagem de ouro gigante, contrapondo a revelação divina de que seu reino passaria. Ele estava mandando uma mensagem: o meu reino não vai passar. Tá ok? Não vou cair em golpe. E essa foi a mensagem clara número 1. Segunda mensagem da estátua. Aquela estátua representava toda a glória do Império de Nabucodonosor. Ele começou a atribuir a sua glória a si mesmo. E se você analisar a história do povo de Israel, Deus já havia dito, como nós vimos na semana passada, Deus já havia predito e profetizado que a Babilônia levaria cativo o povo de Judá. Então, Nabucodonosor estava sendo orientado por Deus em algumas de suas conquistas. E a gente já falou sobre isso semana passada. Mas mesmo assim, Nabucodonosor esqueceu-se desse detalhezinho. Ele reconheceu e depois esqueceu. Tá? No capítulo 2 ele reconhece o poder de Deus e aí passa 9 anos e ele esqueceu. Nabucodonosor então começa a trazer essa honra, essa glória para si mesmo. E aquela estátua era uma maneira de o povo adorar ao rei. O que é adoração? Segundo o nosso amigo dicionário. Segundo o nosso amigo dicionário, adoração é o ato de adorar. Adorar é prestar culto, reverenciar, ter grande apreço, enfim, é exatamente esse respeito, essa admiração por algo ou por alguém. Uma adoração imposta é verdadeiramente adoração? Se eu impor para você adorar algo, você estará adorando aquilo verdadeiramente? Então tá bom. Nabucodonosor, ele não tinha isso em mente, entendeu? Ele não deu essa oportunidade para a galerinha ali. Ele chamou todo mundo, e a Bíblia repete aqui, o sábio, prefeito, esse pessoalzinho, toda ali a questão da alta cúpula ali, dos magistrados e tudo mais, deveriam se prostrar quando tocasse os trombetas, o pífaro, a gaita de fora, Então, existia um ídolo a ser adorado por um gatilho. E o gatilho era tocar a música. Só que esta adoração não era livre, era uma adoração imposta, porque tinha uma consequência. Se você visse o ídolo, se você não adorasse no momento do gatilho, você era morto. A consequência, ia jogar na fornalha. Então Nabucodonosor, ele impõe uma adoração na sua imagem. Nada que é imposto em nossa vida por outras pessoas é verdadeiramente nosso. Um sonho imposto por outra pessoa na sua vida não é um sonho seu. Um relacionamento imposto não é um relacionamento seu. Tudo que é imposto, tudo que é imprimido em nosso coração de forma contra a nossa vontade, de forma forçada, não é verdadeiramente nosso. O problema é que eu e você vivemos algumas questões impostas sobre nós. Não deixem que as pessoas imponham sonhos que não são seus. Não deixe que pessoas lhe imponham objetivos de vida que não são seus. Tudo bem se você não quiser um carro, tudo bem se você não quiser uma casa, tá tudo bem se você não quer o que a maioria quer que te impõe. Desde que você saiba realmente o que você quer. Como eu vi um vídeo essa semana, nós sabemos o que nós não queremos, mas muitas vezes não sabemos o que nós queremos. Quando alguém impõe algo e nós aceitamos, nós estamos aceitando algo que nós não queremos. E a galerinha, então, geralzão, quando começou a tocar, começou a tocar todos aqueles parafernália todo de som, o que o pessoal fez? Adorou a imagem. Eles abriram mão da sua liberdade para fazer uma adoração forçada com medo de morrer. Mas, vamos continuar nossa leitura. Daniel 3, do 8 ao 12, a gente para conversar. Daniel capítulo 3, do 8 ao 12. Ora, então lembrando aqui que tinha um gatilho para
uma adoração imposta para um objeto, só para situar você. Ora, no mesmo instante, verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Verso 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Se liga, outra lição importante para a nossa vida aqui. Quando você faz o que é certo, você incomoda quem é errado. E informação útil. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam nessa comissão aí de adoração à estátua do Nabucodonosor. Por que Daniel não estava? Vou responder. Passou-se 9 anos do 2 para o 3. Lembra? Ok. Nesses 9 anos, todos eles já tinham ofício. Ok. Nesses 9 anos, o rei Nabucodonosor já conhecia o caráter de Daniel. Provavelmente, a maioria dos estudiosos acreditam, e teólogos, provavelmente Daniel estava em alguma missão, em algum outro canto, enviado pelo próprio Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor sabia que Daniel não se prostraria à estátua. Segunda lição junto com a primeira. E é só repetindo da semana passada. Quando o seu centro é forte, o meio não influencia. Ou melhor, quando o seu centro é forte, você exterioriza. Quando você tem um caráter decente, correto, as pessoas percebem. Nabucodonosor percebeu que se ele fosse estrear, fazer essa palhaçada da estátua aí, Daniel iria morrer. E Nabucodonosor já tinha um apreço por Daniel. Então, provavelmente, ele esquematizou tudo. Tá vendo como o ser humano é fogo, né? Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente esquematiza tudo. Ele esquematizou tudinho. Ele fez o quê? No tal dia, é o dia que eu vou estrear minha estátua. Bom, mas eu preciso resolver uns assuntos aqui. Vou mandar Daniel. Daniel, você pode ir para tal lugar? Não foi, pode, né? Você vai para tal lugar, provavelmente. Então, Nabucodonosor já sabia que Daniel não se prostraria e o enviou uma missão de paz, uma missão de administração, qualquer coisa do tipo, para ficar longe daquela região. E aparece Sadraque, Mesaque e Abidnego. Geralzão se adorou pela estátua, tocou todos os instrumentos, geral se prostrou. E aí no meio da multidão ficam 3 em pé, e ao meio da multidão mesmo, tá? É bastante gente. E aí chega os cagueta do Nabucodonosor. Sabe aqueles 3 lá que tu colocou na Babilônia lá pra tomar conta de várias coisas lá? Aqueles judeus lá, lembra? Aqueles judeus. Eles não te adoraram. Mas rei, queria dizer não, mas pega mal pra você. 3 judeus não adorar você. O que os outros vão achar? Já pensou se todo... E começaram ali, ó, na cabeça do rei. Só repetindo. Muitas vezes você vai incomodar as pessoas por fazer o que é certo. E muitas vezes você vai sofrer as consequências disso aí. Aqueles 3 sofreram essa consequência. Versículo 13 ao versículo 18. Daniel 3. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Se liga no que o rei fala. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Eu ia parar no 18, mas vou parar no 16 para a gente conversar. Sadraque, Mesaque e Abednego é trazido diante do rei e ele já tá puto, porque o que esses três ego ela tá achando que é para não se prostrar para minha imagem? Palhaçada dessa, gastei dinheiro, gastei tempo, tá todo mundo aqui, o que eles estão achando? São lá do judeu, não é babilônico? Porcaria eles estão fazendo. E traz eles perante o rei Nabucodonosor e ele fala assim, fiquei sabendo que vocês não adoraram meus deuses. Pior, fiquei sabendo que vocês não se curvaram para minha estátua. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar tudo de novo e vocês se adoram. E vocês a adoram. Porque se vocês não adorarem, eu vou matar vocês. E não haverá um Deus que os livre das minhas mãos. Pronto, mais uma lição para sua vida. Chega um momento da sua vida que você se acha tão suficiente que você já não reconhece o poder de Deus agindo em sua vida. Você já começa a se achar prepotente e arrogante. Você começa a se achar desnecessário e livre do poder divino. E aí você se pergunta, para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo isso? É isso que acontece. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Porque infelizmente já aconteceu comigo. Em vários momentos, quando você não se tomar cuidado, quando você não cultiva a gratidão, o todá e a humildade, você começa a se achar independente de Deus. E aí começa a menosprezar o poder de Deus. Mas tem uma explicação para isso aqui que está em Daniel 3:16, Daniel 3:15. Essa resposta que o rei Nabucodonosor dá aos três, quem poderá te livrar da minha mão, está correlacionado com um evento que tinha acontecido ali há pouco tempo. Não se sabe ao certo quanto período de tempo exato, mas aconteceu um evento em que imprimiu isso no coração do rei Nabucodonosor. E aí a gente vai para outra lição. Abra sua Bíblia ali em Jeremias 29. Jeremias 29. Volta um pouquinho aí. Isaías, Jeremias 29. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Jeremias 29, 22 e 23. Se você ler o título de Jeremias 29, está escrito assim: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Pessoalzinho, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel estava cativo em Babilônia com outro povão ali, outro povão judeu. Até aí, beleza. Jeremias 29, 23, 22 e 23. Vou voltar no 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgira nova espécie de maldição entre os exilados de Judá e que estão na Babilônia. O Senhor te faça como as Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Versículo 23, é importante notar isso aqui. Porque fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei dizer. E eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Volta ali em Daniel. O rei Nabucodonosor acabara de assar, você viu que o Jeremias usou assar, 2 supostos profetas. E Jeremias disse que eles testemunhavam falsamente no nome do Senhor. Então, quando o rei Nabucodonosor vê esses 3 de pé, ele fala daquele jeito, tentando lembrá-los que o destino deles seria igual os outros 2 que tinham morrido assado há pouco tempo. Mas se você reparou no texto de Jeremias, Jeremias disse que eles falavam falsamente pelo nome do Senhor, adulteravam com suas compatriotas e só faziam coisa errada. Ou seja, eles eram falsos profetas. Na sua vida, você vai sofrer chacotas, zombaria, consequências, porque muitas pessoas queimaram seu filme. Você, infelizmente, vai pagar, os bons pagam pelos maus. Infelizmente, você vai pagar em alguma circunstância por causa de pessoas que te antecederam. Quer um exemplo? Se você pertence a alguma denominação religiosa, você representa
uma instituição humana, aquela denominação, e representa a Deus. Se você for um bom religioso com as pessoas ao seu redor, as pessoas terão uma visão da sua denominação positiva. Mas se você for um mau religioso, ou se a pessoa conhecer um mau religioso da mesma denominação que a sua, as pessoas terão uma visão negativa. E foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Provavelmente Nabucodonosor se esqueceu até que Daniel era judeu e tudo mais. Mas Nabucodonosor olha para esses 3 judeus e fala: cara, o que vocês estão falando, velho? 2 dos 6 que eram profetas, que diziam falar em nome de Deus, morreram semana passada, mês passado, enfim. Quando ele faz essa declaração, quem é o Deus que te livrará? Ele está se referindo ao seu poder como rei, está se referindo aos 2 que morreram e o suposto Deus que eles serviam não o salvou. Então volta lá em Daniel 3, agora a gente vai ler do versículo 18. Volta em Daniel 3, 16 ao 18. Já vimos por que o rei Nabucodonosor foi daquela maneira com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ver a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá bom? Vamos ver essa resposta e aí a gente continua a nossa conversa. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei propõe a eles, então, uma segunda chance de adorar aquela imagem e faz aquela menção desrespeitosa com o Deus de Israel. E aí, os 3 respondem para o rei de maneira unânime. Beleza, isso pode tocar o que você quiser, mas a gente não vai se dobrar, não. Se Deus quiser, ele nos livra. Se Deus não quiser, ele não irá nos livrar. Mas faz o que o Senhor achar melhor. Cara, tapa na nossa cara de novo. Passou-se 9 anos e Sadraque, Mesaque e Abednego não perderam os valores e a confiança em Deus. Na verdade, eles tinham uma coisa que a gente perde de mente. Eles tinham uma coisa em mente que nós perdemos da nossa. É muita empolgação. Eu gosto desse livro. Eles não... Presta atenção que eu vou te falar. Eles não... Olhando para as duas. Eles não classificavam Deus de acordo com as situações. Como assim, Gustavo? Independentemente da situação, eles tinham em mente quem é Deus. Não era o agir de Deus ou não na vida deles que fazia Deus ser Deus para eles. Não era porque Deus iria livrá-los ou não da fornalha que Deus era um Deus poderoso ou não. Eles tinham em mente quem era Deus. Outra lição para a nossa vida: quando nós temos em mente quem é Deus, pode ser o que aconteça. E mesmo que pode acontecer o que quiser. E mesmo que não aconteça as coisas boas da maneira como nós queremos, nós saberemos que Deus é Deus. Então eles tinham isso em mente. Eles sabiam que Deus era Deus independentemente da circunstância. Não importa o que aconteça na sua vida, de bom, de ruim, de excelente ou de horrível, Deus continua sendo Deus. Não é uma situação que limita ou define o caráter, o poder e a magnificência do Senhor Jesus. É somente o caráter dele, é o meu conhecimento dele. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem era o Deus que eles serviam. Eles sabiam. E tanto que eles colocam aqui: se ele quiser livrar, ele livra. Se eles não quiserem livrar, ele não livra, porque Deus é soberano. Versículo 19 ao versículo 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas
e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Pausa, conversando. O que aconteceu? Nós não sabemos ao certo o design arquitetônico da fornalha. Só sabemos que ele jogou eles de cima. E a Bíblia traz aqui essa repetição, que ele estava de manto, estava de túnica, estava de tudo isso. Que coisa chata. Não é chata. Ele estava passando a ideia que eles estavam com combustível para o fogo. Tudo que eles estavam vestindo é o que? Combustível. Você botar fogo na roupa e colocar mais roupa, vai se... Eles estavam mostrando, a Bíblia estava mostrando que aqueles 3 homens estavam com roupas normais que serviriam de combustível para o fogo. E o negócio estava tão quente, pegando fogo, bicho, que os 2 guardas, e não era qualquer guarda, eram pessoas importantes, os 2 guardas que chegaram perto para jogar eles, morreram queimados. Já foi em festa junina? Já brincou de pular fogueira? Tem hora que a fogueira está tão forte, você nem... Eu nunca pulei fogueira, que eu tenho um porte físico um pouco duvidoso, então a gente não se arrisca muito, né? A gente não quer virar porquinho na pururuca. Então, dependendo do fogo, a intensidade, você não consegue chegar perto. Você chega perto, você já sente o calor e se queima. Imagina uma fornalha 7 vezes mais acesa e o rei ficou puto. Então, o versículo 18 falou, o rei ficou bravo, virou macho. Que palhaçada é essa? E falou, acende a fornalha que eles vão ver agora como que se acha um porquinho. E a hora que eles jogam, os 2 guardas morrem. E ele repete de novo, que eles foram jogados, atados, sobre na fornalha, ou seja, dando ênfase que a fornalha estava acesa e que eles caíram lá dentro da fornalha e que a fornalha estava tão quente que os 2 morreram. Para não ter desculpa, para não ter Miguel. Eu duvido que a fornalha estava acesa. Não, estava acesa, estava quente, estava tão quente que morreu 2, só de chegar perto. E eles estavam tão normais, sem nenhuma roupa especial, que a roupa que eles vestiam serviu de combustível para o fogo. Até aí estamos juntos. Verso 24 ao verso 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele dá ênfase também que eles estavam amarrados, tá? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Quando o rei Nabucodonosor ali, ó, agora queimou. Agora vai queimar. Ai, que palhaçada é essa aí? Não jogou 3? Por que tem 4? Estão andando ali, ó. Era 3. Estão andando e o cara que tá ali, o 4º homem, parece o filho de um deus. Deixa eu te falar um negócio. Que essa história pode nos ensinar. Nem sempre Deus irá te livrar da fornalha da vida. Mas pode ter certeza que Ele vai estar lá com você. Também emociona. Nem sempre Deus vai te livrar das consequências ruins de nossa vida. E consequências, às vezes, por estarmos certos. Mas pode ter certeza que Deus estará com você. Nem sempre Deus vai evitar que o Covid chegue à sua casa. Nem sempre Deus vai evitar que as contas cheguem na sua casa. Nem sempre Deus vai evitar que as discussões, enfim, nem sempre Deus vai evitar que tudo chegue à sua casa. Mas em tudo o que acontecer na sua casa, na sua vida, Deus estará ao seu lado. E essa é uma das lições mais importantes desse capítulo. Ele mostra que não importa a situação, Deus estará ao seu lado. Porque são as pequenas faíscas de nosso dia que nos preparam para a grande fornalha da vida. Todos os dias enfrentamos dificuldades pequenas aos nossos olhos. Se nós não confiarmos em Deus nessas pequenas dificuldades, como vamos confiar nas grandes dificuldades? Se eu não consigo
me manter firme com Deus nas faísquinhas do dia, nas brasinhas, no pequeno calor, como que eu vou me manter em pé diante de uma fornalha? Mas independentemente de ser para a fornalha ou não, o quarto homem estará comigo. O Filho de Deus estará comigo. Como que o rei sabia que o aspecto do quarto homem era um filho de Deus? A escritora cristã Ellen White relata que o próprio Cristo desceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi um anjo, era Jesus que estava ali. Como que o Nabucodonosor reconheceu? A glória era tão perene, o poder tão estrondoso, que não havia margem de dúvidas de que era o Filho de Deus, ou o próprio Deus que estava ali. O próprio Cristo estava com os três na fornalha. E o próprio Cristo, a presença dele, através do Espírito Santo, estará com você nas fornalhas de sua vida. Versículo 26 em diante. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, veja como ele sabia quem era Deus. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Presta atenção nessa parte. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Ele detalha todas aquelas roupinhas, todo aquele material combustível, todo aquele material que pode pegar fogo, que entra em combustão, e agora ele fala que nada daquilo mudou nem de cor. Sabe quando você põe fogo no papel? Cadê o isqueiro? Não tem isqueiro no fundo. Sabe quando você põe fogo no papel? Se eu colocasse fogo no papel agora e apagasse, ele ia ficar marcado, não ia? A fumaça ia deixar provavelmente ele com um rastro de fumaça, ele ficaria amarelado. Ou seja, até mesmo chegando o papel, algum material perto de uma alta intensidade de calor, ele fica marcado. Mas com os jovens, nem o cheiro de fumaça estava nele, nem cheiro, ó. Nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Quando Deus faz um milagre na sua vida, é algo fora do normal, é algo extraordinário. Quando Deus quer te salvar, Ele vai fazer coisas extraordinárias e fora do normal, fora do padrão, fora da casinha, para te alcançar. Versículo 28 ao versículo 30. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Só tem um pequeno problema. O rei reconheceu o poder de Deus, emitiu um decreto, mas mais uma vez, o rei quis impor uma adoração. Ele não aprendeu nada. Essa foi a moral da história. Ele aprendeu sobre o poder de Deus, mas ele não aprendeu nada sobre adoração. Porque ele baixa um decreto e fala que quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sofreria consequências sérias. Ou seja, ele estava tentando mais uma vez impor uma adoração. E aí vem o xalau da história. Nenhuma adoração imposta é adoração. Até aí beleza. Mas adoração não é somente ter um respeito, ter um sentimento, ter uma admiração. Adoração envolve estilo de vida. Adoração envolve maneira de se viver. Veja, não estou falando que você vai ser perfeito, mas eu estou falando que a sua maneira de viver refletirá o Deus que você adora. Seja ele o Deus do céu todo-poderoso, seja a televisão, seja qualquer coisa. O que você vive, o que você fala, o que você faz, o que você pensa,
Os hábitos que você cultiva são maneiras de demonstrar a quem você adora. Sadraque, Mesaque e Abednego deram suas vidas, não porque eles achavam que Deus iria os livrar. Deram suas vidas porque eles sabiam que aquilo era uma forma de adoração. Eles deram suas vidas porque eles sabiam que Deus nunca nos prometeu nada neste mundo, mas sim no porvir. Sadraque, Mesaque e Abednego foram provas vivas de que mesmo você estando certo, você pode sofrer consequências. Mas isso me traz um texto à mente. Isso me traz 2 textos, para falar a verdade. O primeiro deles, volte ali sua Bíblia, em Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Amém? Isaías 43, versículo 1 ao versículo 2. Verso muito conhecido e que faz todo sentido nesse contexto. Acompanhem comigo. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eles tinham isso em mente. Eles tinham essa profecia na mente deles. Eles tinham essa esperança. Eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Vamos ler agora para finalizar João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Amém? João 16, 33. Esses 3 versos estão marcados na minha Bíblia, porque principalmente João 16, 33. Acompanhe comigo. Essas coisas tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Cristo está dizendo aqui para mim e para você é que nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar angústia, nós vamos passar momentos difíceis, mas é para termos bom ânimo, é para procurarmos a paz dele, porque ele já venceu esse mundo. Amém? E Cristo vencendo esse mundo, ele nos prometeu um outro. E não importa o que aconteça conosco aqui, o importante é a minha consequência final. O importante é a minha escolha hoje sobre qual consequência eu quero. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam firmes em suas convicções porque eles sabiam que a sua consequência era a vida eterna. Qual seria a sua consequência hoje? Qual escolha você quer fazer hoje? Se você entendeu o que a gente conversou, se você percebeu o poder da adoração, você percebeu o que é adoração, você percebeu que você vai sofrer muitas vezes por estar certo, você percebeu que muitas vezes você está representando não só uma instituição humana, mas um Deus. Se você percebeu que no fogo Cristo estará com você, coloque amém no texto, só para saber se você entendeu tudo isso, que esses são os pontos centrais de Daniel 3. Perceba que eu não falei sobre profecias, eu falei das lições que esse capítulo tem para mim e para você. Se você percebeu tudo isso, digite amém. Se você não percebeu, leia o capítulo de novo, pense nas coisas que a gente falou, que eu tenho certeza que você vai entender. E reveja também o vídeo que a gente vai lançar desse voo, tá bom? Com todos os problemas, mas estamos lançando o vídeo, e é isso que importa. Se fez diferença para você também, compartilhe o vídeo no futuro, para você ver que aqui nós não falamos em nenhum momento sobre religião. Eu falei somente sobre Cristo, sobre fatos e dados que podem mudar a minha, a sua,
A nossa vida é de quem está assistindo. Não se esqueça, vou falar até aqui, ó. Não se esqueça que o voo ensina valores, ensina ousadia, ensina você a ser uma pessoa opípara. Abunde, seja abundante na vida das pessoas. Não seja egoísta, não seja mesquinho. Gente, eu já falei, mas vou deixar claro para vocês. Eu não tô nem aí com os views, eu não tô nem aí com as curtidas. Eu tô aí com as vidas. Existem pessoas que me falam que o vídeo ajudou, trouxe esperança, trouxe paz, trouxe força para continuar. E talvez você esteja perdendo chance de salvar as vidas das pessoas. Compartilhe. Não estou falando porque eu quero alguma coisa, estou falando porque eu sei que Deus pode usar 1 minuto dos 60 minutos que a gente falou para salvar a vida de alguém. Eu fui transformado por conta de uma frase quando eu estava longe da igreja. Até quando você vai ficar longe dos caminhos do Senhor? Isso me fez refletir muito. Isso me fez pensar muito. Até quando eu vou ficar longe dos caminhos do Senhor? Nós já sabemos as consequências. A vida eterna ou a morte eterna. Nós já sabemos o Deus que a gente segue. É o Deus que cai na fornalha com a gente. É o Deus que vai para cima. Não é o Deus que fica. Queima aí, salsichão. É o Deus que desce. É o Deus que está ali, ó. É o quarto homem que vem, o segundo homem, o terceiro homem. Eu não sei qual é o tamanho da sua família. Mas é um Deus pessoal. É um Deus que se importa contigo. E as pessoas têm que entender que esse Deus não é um demônio que os outros pintam, não é um monstro. É um Deus que me ama, que me respeita e que, se preciso for, ele entra no fogo comigo. Se preciso for, ele nada no mar comigo. Se preciso for, ele faz o impossível para não perder a minha vida. Deus abençoe sua vida. Eu vi que vocês colocaram amém. Que Deus cuide da sua família. Que Deus ajude você a entender que valores se constroem com relacionamento com Deus. Confiança se constrói com relacionamento com Deus.